Bem-vindos ao canal Engenharia Maker, dando continuidade à série de vídeos sobre programação em C. Na aula passada nós falamos de bases numéricas, fiz uma aula também complementar sobre bases numéricas, tem uma terceira aula falando sobre como fazer a mudança de base usando calculadores também no canal, e vou gravar no futuro uma aula falando sobre base numérica para binário com números negativos. Então aguardem também no canal que vai ter um vídeo sobre isso, mas ainda tem que gravar ainda. Então na aula passada nós falamos dos tipos de dados, a gente trabalhou um pouco sobre os principais dados, que era o int, o char, float, double, falamos dos seus modificadores também, o signed, signed e long. E na aula de hoje nós vamos falar de nomes de identificadores e também de variáveis. Então, esses são os dois tópicos principais. Só para a gente fechar, que eu não sei se eu falei nas aulas passadas, mas eu vou estar seguindo uma literatura, que é o livro C, Completo e Total. Essa aqui é a capa dele. É um livro bem interessante. O nome já diz, aqui na própria capa, né? O nome já diz que é C completo e total. Então tem muita informação sobre C, sobre o compilador, sobre a sintaxe, né, de programação. Aqui nessa parte não dá para ler, né? Mas essa propaganda aqui é bem verdadeira, que ele diz: o livro que você deve ter sobre C, um guia de referência completa sobre o padrão C11. Então na descrição aqui do vídeo, pessoal, aqui embaixo, eu vou deixar um link para quem quiser ir adquirir ele pelo site da Amazon, ou dar uma pesquisada também, quem quiser comprar um livro usado no estande virtual, que é bem interessante. Mas eu vou deixar apenas o link do Amazon. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu vou usar um pouquinho aqui no próprio texto, que aí depois quem quiser as informações, porque às vezes no vídeo fica difícil de copiar e colar, de pegar a informação, não tem como de copiar e colar, né? Mas quem quiser ter um arquivo ou um caderno para seguir os vídeos do canal, eu vou deixar na descrição do vídeo o que a gente escrever aqui no programa. Então fica fácil de a gente identificar. Então, pessoal, para ficar bem no sangue mesmo, vou fazer um resumo básico que a gente está vendo aqui na tela, para você já ir começando a se associar. Quando eu falar de novo vai ficar mais fácil. Então, a parte de cima aqui a gente chama de cabeçalho. A parte de cabeçalho a gente vai colocar algumas informações e vão ter uma ordem. Essa ordem eu não vou falar agora, mas a gente já vê aqui que o primeiro a gente tem o include, ele está incluindo um arquivo header, que é esse ponto H, e está incluindo o arquivo stdio. Então, esse arquivo, pessoal, ele é um arquivo que vai ter algumas funções. Então, a gente vai incluir esse arquivo quando a gente quer utilizar entradas e saídas do computador. O que seriam as entradas? Seriam o meu teclado, informações digitadas, e a saída seria escrever na tela. Então, nesse compilador, a gente escreve e também coloca as informações aqui embaixo. Então aqui é a nossa interface de entrada e saída, a parte visual, né? Então a gente tem aqui a saída quando a gente manda printf hello world, vai aparecer aqui nessa janela. Se eu quiser enviar alguma informação para o meu programa, também vou enviar por aqui. Então esse include, se não incluir esse arquivo, não tem como a gente ter entrada e saídas. Existem outros. Então essas diretivas de processamento include, a gente bota aqui include, depois o tipo de arquivo, né, entre sinal de maior ou igual, e existe um arquivo chamado math, math.h, que tem as funções. Então isso aqui é um grupo de funções matemáticos. Vamos só compilar aqui para garantir. Então está compilado com sucesso. Vamos ver se vai aparecer aqui. A primeira vez sempre demora um pouco. Ainda mais que está gravando a aula, então o computador está um pouquinho carregado. Aqui era para aparecer Hello World. Então, olha lá, apareceu Hello World sem problema. Então, pessoal, se você der um clique aqui com o botão direito, vamos ver se vai... Não, esse aqui não tem o... Tem. É porque o meu touch não estava funcionando. Então
Então aqui, olha, eu vou para dentro do arquivo math, tá vendo? Então aqui eu consigo ver, por exemplo, eu tenho com esse arquivo ele define, por exemplo, o número de pi. Então, quanto vai aparecer o número de pi? Deixa eu apertar aqui, comando, Ctrl F para procurar pi. Então apareceu 96 vezes. Como é que vai ser? O copilha ficou junto, né? Vamos botar aqui 3.14, que fica mais fácil, né? Olha, ele define o pi e você vê que é o tamanho do pi. Olha. Então aqui tem o pi dividido por 2, o pi dividido por 4. Então se eu escrevesse no meu programa m sublinhado pi, ele substituiria, ó, aqui está como define. Então isso aqui é interessante. Vamos voltar lá para o nosso programa main. Então olha só, se eu quisesse que, por exemplo, que o número, uma operação matemática, né? Vou botar aqui, eu quero descobrir o raio. Ou melhor, a área, né? Eu quero descobrir a área. A área é o quê? É π vezes, que aí a gente vai usar o asterisco, o raio ao quadrado. Então, vou botar aqui raio vezes raio, só para a gente não botar muita informação ao mesmo tempo. Esse π aqui tem duas maneiras. Eu posso criar uma variável, posso botar aqui uma variável, por exemplo, do tipo float, né, que tem que ser ponto flutuante, ou um double. Float π igual a 3.14. Ponto e vírgula fechando. Então, o que eu fiz? Eu criei uma variável do tipo float e usei um nome. Qual o nome que eu botei para identificar? Eu botei pi igual a 3.14. No meu código, quais as outras variáveis que eu tenho? Eu tenho uma variável a, que eu chamei de área, que seria para área. Vamos escrever área para ficar mais fácil. Área. Tem o pi e tem o raio. Então, eu teria que criar essas variáveis também. Então, vou botar aqui, ó, vírgula, área, vírgula, raio. Eu não tenho essas informações ainda. Não sei qual é o valor de área e nem qual é o valor de raio. E aqui eu tenho uma expressão matemática. Então, o que ele faria? Calcularia minha área. E eu botei o π como 3.14. Só que está com pouca precisão. Como nós vimos lá, tinha acho que 15 números de precisão. Então, se eu usasse o math, eu não precisaria nem colocar o π aqui, não precisaria nem definir o π, nem criar essa variável π. Eu posso usar ela direto lá. Como? Eu vou colocar aquele nome, m, underline, aí aqui já tem uma coisa para me ajudar, tá vendo? Lá, tem o π aqui, olha, que já está definido do math. Então, esse mp, ele já vai, se eu pegar aqui, ó, botão direito, jump, pular para a definição, ele vai me dar aqui, olha, ele está definindo o π como 3.1415, então tem um grau de precisão maior. Então, a gente usa essa biblioteca math para operações matemáticas. Beleza? Então, aqui a gente já viu que a gente criou aqui, ó, duas variáveis, a variável área e raio. Então, como é que eu coloco esse nome desses identificadores? Como é que tem que ser esses nomes? Então, pessoal, tem três coisas que são super importantes. Primeira, deve começar com uma letra. Segundo, deve conter apenas letras, números e sublinhado. Que a gente usou aqui, você vê que ele usou M, sublinhado, pi. Então, o único símbolo sem ser letras e números que a gente vai utilizar é o sublinhado. Então, não pode ter, por exemplo... E as letras, pessoal, tem que ser do alfabeto inglês, né? Então, não pode ter o C cedilha, por exemplo. Então, por isso que aqui até eu não estou usando C cedilha e nem acento no meu teclado. É claro que nos comentários não tem problema. Então, posso botar aqui, por exemplo, um não útil, sem problema algum. Mas as variáveis não devem ter acento. Então, vou botar aqui, né? Não deve ter acentuação
e caracteres especiais. Segundo, a linguagem C ele identifica, né, o caixa alto e caixa baixo. Então a linguagem C diferencia, fica melhor, né? Diferencia caixa alta de caixa baixa. Então, por exemplo, igual aqui, eu escrevi área com A maiúsculo. Se eu quisesse uma outra variável, eu poderia ter aqui, olha, a área com A minúsculo. Então, seriam duas variáveis diferentes. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Tem gente que gosta de trabalhar só com caixa alta ou só com caixa baixa para não se confundir com algumas coisas. Ou até usa para identificar o A maiúsculo é para a área maior e o A minúsculo para a área menor. Então, tem que ver a maneira de programar de cada um. Mas a linguagem C diferencia caixa alta de caixa baixa. O detalhe, pessoal, a linguagem C tem palavras-chave. Então, por exemplo, o int é uma palavra-chave para quê? Para um tipo de dados. O printf, igual que a gente está vendo ali embaixo. O printf é uma palavra-chave para impressão na tela. Então, tem que tomar esse cuidado de palavras-chave que já são utilizadas pelo compilador. Então, tome só esse tipo de cuidado. E também evitar nomes longos e confusos para variáveis, para identificadores, para identificação. Então, normalmente, é no máximo 31 caracteres. Passou disso, o compilador ele vai truncar e só vai usar os 31. Alguns compiladores têm uma variável maior de caracteres máximos, mas 31 já fica muito longo. Aqui, se fosse um nome muito longo, cara, essa expressão pequena já ficaria muito difícil de você estar trabalhando. Então, pessoal, acho que esses aqui seriam os principais. Deixa eu botar aqui só para colocar como título, né, dessa parte. Acho que seriam os principais tópicos que você tem que se preocupar na hora de você usar nomes de identificadores, nomear suas variáveis e tal. Agora vamos falar um pouquinho de variáveis. Então, pessoal, as variáveis, provavelmente muita gente já deve saber, que a variável é uma posição nomeada de uma memória. É usada para guardar um valor. Então, quando a gente fala variável, a gente quer guardar uma informação. Então, o nome que a gente vai dar para guardar aquela informação. Igual que eu criei uma variável do tipo float para a área. Qual é a função? É eu pegar uma parte da minha memória e armazenar essa informação. E qual o nome desse espaço? Eu chamei de área. Então, a variável é isso. É um local na memória onde eu posso armazenar um dado no qual eu quero usar ele. Então, essa é a principal função. Como é que a gente faz para declarar essa variável? Eu já fiz aqui embaixo. A gente coloca o identificador do tipo, igual aqui, float, pode ser int, pode ser char, ou também os modificadores, pode ser um long int, um signe int. Então a gente coloca aqui o tipo e depois o nome da variável, ponto e vírgula. Posso declarar apenas igual aqui, quero declarar apenas a área. Depois eu quero que o resto seja do tipo double. Então eu posso declarar apenas uma, poderia fazer aqui 10 vezes, 10 variáveis diferentes, usando ponto e vírgula, ou posso usar a vírgula. Eu também posso colocar já um valor para inicializar essa variável. Igual que eu quero inicializar a área. Vamos pegar essa área aqui menor para não confundir. Posso dizer, por exemplo, essa área aqui eu quero que comece com o valor de 10.
e o raio eu quero que comece com um valor de 5. Eu posso inicializar fazendo dessa maneira. Eu coloco o meu valor, o nome da variável, o sinal de igualdade, o valor, vírgula. A próxima variável que eu vou estar declarando e o seu valor. Então, você pode começar dessa maneira. Aí, pessoal, onde a gente vai declarar essas variáveis? Então, tem uma posição. Então, primeiro a gente vai colocar aqui as diretivas de pré-processamento, né? Que é onde utiliza o símbolo Sharp aqui, o hashtag. Depois a gente vai declarar as variáveis e depois as funções e depois a gente escreve as funções. Então, tem maneira de a gente declarar. A gente pode declarar, pessoal, em 3 lugares básicos. Dentro de funções, na definição dos parâmetros das funções e fora de todas as funções. Essas são as variáveis locais, parâmetros formais e variáveis globais, respectivamente. Então, as variáveis locais eu coloco dentro das funções. Os parâmetros formais eu coloco ele na definição dos parâmetros das funções. E fora são as globais. Então, aqui, esse float é considerado como uma variável global. Dentro da função, como colocou aqui, tem essa funçãozinha aqui. Eu declarei o int argc. Então, dentro da função aqui seria uma variável de parâmetros formais. E se eu, dentro de uma função, aqui dentro da função main, se eu quisesse declarar uma variável, também poderia. Então, eu vou botar aqui uma variável float perímetro. Ponto e vírgula. Então, aqui seria uma variável global, que ela trabalha dentro da função. Beleza? Aqui, olha, ele colocou, não é utilizado a variável perímetro. O meu programa não está utilizando a variável perímetro, mas eu posso, porque eu criei uma variável e não usei ele ainda. Ele te dá um aviso aqui. O amarelinho é um arm. Quer dizer que é só uma atenção. Você está usando um espaço da memória, mas não está locando ele. Então tem que tomar esse pouquinho de cuidado. Para você ver que agora eu vou usar aqui, olha, perímetro é igual ao raio vezes 2, para virar diâmetro, né? Vezes π. Viu que o meu arm saiu, não tem mais aquele problema, porque eu estou usando a variável. Então, ó, tem uma variável global, parâmetro formal e local. Então, o perímetro é local dessa função. Então, pessoal, se eu criar, por exemplo, vou criar uma função aqui, aqui fora. Aqui, void func. Então, esse aqui tem um exemplo do livro 1, void. Abre chaves, ele já fecha pra gente aqui, ó, no próprio computador. Int x igual a 10. E agora eu vou criar uma segunda função. Ctrl+C. Só vou mudar aqui para func2. E vou botar x igual a 20. Então, pessoal, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá vendo que eu declarei esse int x dentro de uma função? Então, ele vai pegar um espaço da memória e vai direcionar esse x para aquele espaço. Então, vamos dizer que está no espaço da memória, no endereço 10. Até a gente vai confundir com isso aqui. Então, está no endereço, vou botar uma letra, está no endereço A. Então, está no endereço A, o x está no endereço A. E vai botar 10 dentro daquela variável. Então, se eu for lá no endereço A, o nome daquele endereço é x, e dentro dele tem um valor de 10 inteiros. Essa função 2 foi e criou uma variável também, a gente declarou uma variável também com o mesmo nome x, só que está dentro de outra função. O compilador ele vai pegar uma outra endereço aleatório da memória, então ele vai estar lá no endereço C, D, e vai se chamar também x, só que vai ter endereço diferente. Então, esse x é diferente desse x.
Então, às vezes, o cara ele cria uma variável dentro de uma função e esquece que ela tá ali dentro, só funciona para dentro daquela função. Então, se eu tivesse em outro lugar, aqui, por exemplo, se eu escrever x igual a 10, eu não declarei esse x aqui, ele não vai ser nem esse e nem esse, porque estão em lugares distintos. Então, pessoal, você vê que aqui ele já até colocou um vermelho aqui. Ó, não foi declarada a variável x. Por quê? Dentro dessa função não tem x. E nas variáveis globais, que a variável global engloba todo, como já diz, né? Engloba todo o programa. Então, não tem declarado. Então, tem que tomar esse cuidado com as variáveis locais. Então, aqui, por exemplo, eu posso botar uma variável global x. Beleza? Então, agora o arm ali sai. Só que tem que tomar cuidado porque eu estou chamando ele de novo aqui. Então, isso não é interessante. Uma global tem o mesmo nome de uma local. Então, aqui eu vou botar x1 e aqui x1. Esse aqui já não teria problema, beleza? Aqui faltou o x1 para usar ele, né? Só para não... Beleza, pessoal? Então, sempre fica um pouquinho dessa dúvida entre variável global. Então, global a gente vai declarar aqui, vai estar englobando todo o programa. Variável local fica dentro de uma função, beleza? Pode também estar aqui dentro de um parâmetro. Então, a gente fecha por aqui a questão da variável global e local e do nome de identificadores. Nas próximas aulas, pessoal, eu vou trazer um complemento à questão das variáveis, vou trazer um resumo e um complemento e vamos continuar nessas videoaulas de programação. Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se tiver alguma dúvida, deixe o comentário. Se gostou, deixa o like.